E aí, monstros? Belezal? Quem tá na área, professor Plínio Monstro de Língua Portuguesa, aqui no canal do Monstro, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais uma aula show. Você que tem interesse de passar no concurso público em 2025 ou nos próximos anos, não sei qual é o seu planejamento, mas você quer garantir português? Cola no Monstro. Vamos para cima. Monstros, hoje nós vamos falar sobre um assunto super importante, beleza? Hoje nós vamos falar sobre classe gramatical. Então, se você tem alguma dificuldade com classe gramatical, hoje é o dia. Nós vamos dar aí pílulas, certo, de classe gramatical, certo? Um remédio indicado para você aí que quer ser aprovado no concurso. Gostou? Pronto. Então, chega para cá, vamos para cima porque tem coisa boa para vocês aí na área. Vamos lá, pessoal. Quando nós falamos de classe gramatical, nós estamos falando das classes de palavras, certo? Substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, conjunção, preposição, numeral. Toda essa parte aí, vocês sabem que cai em todo concurso. Todo concurso existem questões de classe gramatical, beleza? Então você tem que ficar ligado. Quais são as principais classes gramaticais, Plínio, que aparecem? Com certeza, verbo, pronome e conjunção. De certeza. Claro que a gente não vai abordar aqui todas. Em outro momento a gente fala só sobre verbo. Em outra aula a gente fala só sobre conjunção, só sobre pronome. Beleza? Então, vamos lá. Vamos ver o que é que diz aí a primeira questão. Olha só. Primeira questão, monstro, você tem um texto, né? Aí, e diz assim: com relação ao emprego dos pronomes das conjunções, no primeiro parágrafo, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. Letra A. O vocábulo que, na linha 1, classifica-se como conjunção, pois introduz uma explicação. Vamos lá. Vamos para o texto. As atitudes que tomamos ao longo da vida se refletem na chamada terceira idade, e os hábitos saudáveis mostrarão seus frutos nessa fase, podendo transformá-la na melhor idade. Então, a questão 1, ele quer, pessoal, que você observe esse que, certo? No verso 1, na linha 1, ó, esse que aqui, ele diz que esse que se classifica como conjunção e ele introduz uma explicação, verdadeiro ou falso. Primeira coisa, o que normalmente nos concursos pode ser duas coisas, ou conjunção integrante ou pronome relativo, certo, pessoal? Raríssimas vezes o que é conjunção explicativa. Mas para saber se é conjunção explicativa, é só substituir por pois. Olha, pare de falar que nós já entendemos. Pare de falar pois já entendemos. Se ligou? Aí esse que é explicação. Agora vamos aqui para o texto. As atitudes que, pessoal, quando a gente substitui por o qual, certo? A qual, os quais ou as quais, esse que ele é um pronome relativo. Então, as atitudes as quais, se é as quais, esse que não é conjunção, e sim pronome relativo, sacou? As atitudes as quais tomamos ao longo da vida. Então, nós temos um pronome relativo. Letra A já está fora, beleza? Muito bom. B. O vocábulo I na linha 2, esse I aqui, ou E, né? Você que é do sul, é uma conjunção que relaciona duas orações por meio da ideia de adversidade. Então ele diz que é conjunção e relaciona duas orações. Vamos lá. As atitudes que tomamos ao longo da vida se refletem na chamada terceira idade. E os hábitos saudáveis mostrarão. Sim, é uma conjunção. Tá separando orações, sim, aqui é. Refletem e mostrarão. Tá separando dois verbos. Só que o i, pessoal, até aqui tá beleza. Só que esse e não dá ideia de adversidade. Dá ideia de quê? Aditiva, adição, certo? Então essa letra B tá errada, tá falsa, porque não é adversidade. A adversidade é fosse mas, porém, aí a ideia de adição. Belezal? Então letra B viajou. Letra C, o pronome destacado em transformá-la, linha 3 aqui é transformá-la, refere-se à idade. Então, esse lá, ele está dizendo que está retomando idade. Vamos ver. Vamos ver. Esse tipo é uma questão de recorrência textual. As atitudes que tomamos ao longo da vida se refletem na chamada terceira idade. E os hábitos saudáveis mostrarão seus frutos nessa fase,
podendo transformá-la na melhor ideia. Transformar essa fase, então o lá retoma essa fase e não a idade. Portanto, também letra C tá fora, galera. Estão percebendo como a questão é simples? É só você observar aí quem ele retoma. Veja que ele diz: podemos transformar essa fase na melhor idade. Então, letra C tá fora. Letra D. O pronome destacado nessa fase, certo? É nessa fase. Linha 3, tá aqui, é nessa fase. Recupera a ideia contida em ao longo da vida. Vamos ler o texto. As atitudes que tomamos ao longo da vida se refletem na terceira idade. E os hábitos saudáveis mostrarão seus frutos nessa fase. Que fase, pessoal? Na fase da terceira idade. Então, nessa fase, está retomando terceira idade. E não ao longo da vida. Também, letra D, tá fora. Tá vendo como é simples? Fácil demais. Beleza? Então, segue o monstrão aí, certo? Plínio Monstro no Insta e Plínio Monstro no YouTube. Beleza? Sobrou quem? Letra E, a alternativa correta. Vamos lá ver se vamos confirmar. O pronome seus, na linha 3, né? Esse aqui é seus, na linha 3, retoma o termo os hábitos saudáveis. Vamos lá. As atitudes que tomamos ao longo da vida se refletem na chamada terceira idade. E os hábitos saudáveis mostrarão seus frutos. Os frutos de quem, pessoal? Os frutos dos hábitos saudáveis. Show de bola. Alternativa correta, letra E, de elefante, de elegante. Belezal, tranquilo aí, muito fácil. Vamos para a próxima questão? Sem muita delonga, sem muita enrolação. Vamos direto ao ponto, pessoal. Olha aqui, questão de conjunção. A questão passada falou de recorrência textual, de pronome, conjunção, certo? Essa aqui é outra questão de conjunção, cai em toda a prova. E o meu conselho, sabe qual é? Grave, memorize as conjunções, abra bem os ouvidos, monstro, chegue mais para perto, olha. Você tem que decorar as conjunções. Quer acertar a questão de conjunção? Decora a conjunção. Não tem outra maneira. Beleza? Olha o que diz a questão. Releia o período a seguir. Porque era quieto. Os outros abusavam dele. Botavam-lhe rabos de papel. Assinar alternativo que indica a relação que a conjunção porque estabelece entre as orações e apresenta a substituição correta da expressão em destaque sem alteração de sentido por qual? Pessoal, porque era quieto, os outros abusavam dele. Olha, veja, se você decora, fica mais fácil. Mas pelo contexto, você pode observar. Os outros abusavam dele. Por quê? Por que os outros abusavam dele? Por que os outros abusavam dele? Porque ele era quieto. É o motivo, é a causa, é a justificativa. Logo, a alternativa correta, letra C. Como era, início de frase, como no início de frase, normalmente é causa. Quais são as conjunções causais? Já que, visto que, uma vez que, porque, por quanto, como no início de frase, dado que, na medida em que. Então, letra A, monstros, está vendo? É só decorar, se memorizar, vai facilitar a sua vida. Porque, às vezes, pela interpretação, você pode perder a questão. Então, eu não recomendo que você vá pela interpretação. Vá pela interpretação, mas memorize também. Beleza? Aí, letra B, concessão. Embora, não, por mais que, né, posto que, apesar de que, conquanto, essas são concessivas. Condicional, se, caso, salvo se, desde que, contanto que, proporcional, à medida que, a proporção que, só essas duas, e tempo, enquanto, quando, logo que, sempre que, desde que, assim que, fácil, tem que decorar, beleza? Então, letra A de aprovado foi a resposta correta aí dessa questão. Beleza, monstros? Vamos para cima, vamos destruir. Olha outra questão de classe gramatical. Aquela questão, pessoal, básica, que é identificação de classe gramatical. Olha o que diz aí. Isso significa que terão jogo de cintura para enfrentar outras situações difíceis. Morfologicamente, as palavras em destaque são respectivamente, pessoal, questão de classe gramatical, identificação.
Isso é o que, pessoal? Esse, essa, isso, este, esta, isto, aquele, aquela, aquilo. Pronome demonstrativo. Perceberam? Pronome demonstrativo, galera. Então, você já elimina letra B, letra C e letra E. Olha que moleza. Simples demais. E difíceis, difíceis está fazendo o quê? Difíceis está qualificando, não é? As situações. Difíceis aí é um adjetivo. Qual é a palavra que serve para qualificar? O adjetivo, ele é um qualificador, ele é um determinante. Então, ele qualifica o substantivo, situações. A alternativa correta, qual é? Conjunção, não. Pronome e adjetivo. Letra D de 10, de destruiu. Fácil, muito simples. Cole no monstro que você vai ter sucesso. Beleza? Vamos para mais uma questãozinha. Questão fácil, simples. Show de bola. Olha a próxima questão, o que é que diz? Próxima questão diz assim, houve um tempo em que os tiras usavam paletó, gravata e chapéu, mas isso foi antes de Guedes entrar para a polícia. Ele possuía apenas um terno velho que nunca usava e que, de tão antigo, já entrara e saíra de moda várias vezes. Costumava vestir um blusão sobre a camisa esporte, a fim de esconder o revólver, um Colt Cobra 38, que usava sob o sovaco. Vamos para a questão agora. Analise as afirmativas a seguir a respeito do segundo parágrafo. Esse é o segundo parágrafo, nós já fizemos o recorte para o texto não ficar grande. Item 1. Nas 4 ocorrências, a classe gramatical 1 é artigo indefinido. Vamos destacar, um tempo, certo? Cadê? Vamos lá, me ajudem. Apenas um terno que usava, costumava vestir um blusão, né, a fim de esconder o revólver, um Colt. Pronto. Esses são 4. Pessoal, toda vez que um só vai ser numeral se tiver nítida a ideia de quantidade, certo? E um vai ser numeral em outra situação, se vier acompanhado das palavras apenas, só e somente. Se não aparecer isso, é artigo. Por exemplo, comprei um celular. É numeral Plínio Monstro? Não. Comprei um celular, é artigo, pessoal. Não, agora, comprei apenas um celular. Aí é numeral. Vocês perceberam a diferença? Comprei somente um celular. Aí é numeral. Se aparecer um junto, ou uma, né? Junto de apenas, só, somente, sequer, é numeral. Se ligou na dica do monstro? Aí é dicão. Houve um tempo. Veja, qualquer tempo aí, então, artigo indefinido. Esse A é um artigo indefinido. Beleza? Então, até aí tá correto. Aí vamos para a segunda linha aqui, Ele possuía apenas, olha galera, ele possuía apenas um terno. Se veio junto de apenas, só, somente, esse um é numeral. Aqui é artigo e aqui é numeral. Sacaram? Então, a número 1 já é falsa, porque ele diz que nas 4 ocorrências ele é um artigo indefinido, errado. Você já tem um numeral. Vamos ver as outras? Aqui é terceira linha. Costumava vestir um blusão. Aqui é artigo. Não tem, né, apenas, só, somente artigo. E na quarta linha, um coat cobra. Artigo também. Então, só tá falsa por causa da segunda ocorrência, beleza? Então, já podemos eliminar algumas alternativas. Vamos para o item 2. Na segunda ocorrência, o que é um pronome relativo? Verdadeiro ou falso? Vamos ver. Aqui é o primeiro que primeira ocorrência, mas ele quer a segunda. É esse aqui, monstros, É esse que. Esse que é relativo, lembra que nós falamos na questão, na primeira questão, quando é que o que é relativo, você substitui por o qual, a qual, os quais ou as quais. Vamos ler a partir da segunda linha. Ele possuía apenas um terno velho, o qual nunca usava. Funcionou o qual? Ótimo. Então, esse que é pronome relativo. É verdadeira essa assertiva 2? Sim. Se ligou como é simples? Cola no monstro, pessoal, que você vai ter sucesso. Item 3. O verbo haver na oração é impessoal e está no pretérito
perfeito do indicativo. Verdadeiro ou falso? Primeiro, houve, tá aqui, houve. É impessoal, turma. Quando é que o verbo haver, ele é impessoal? Quando ele tiver no sentido de quê? De existir. Toda vez que o verbo haver tiver no sentido de existir, galera, pode marcar aí, sem medo de ser feliz, verbo impessoal. Ok? E por que impessoal, Plínio Monstro? Porque toda vez que o verbo haver tiver na acepção de existir, ele sempre vai ficar na terceira pessoa do singular. Não pode haver flexão desse verbo se ele tiver no sentido de existir. Captou? Então, houve um tempo, existiu um tempo, tá no sentido de existir. Ele é impessoal, até aqui tá verdadeiro. Agora vamos saber se ele é pretérito perfeito do indicativo. Lembre-se também, viu, moço, outra coisa. Quando ele é haver no sentido de existir, isso aqui é oração sem sujeito. Não existe sujeito aí. O sujeito é inexistente. Beleza? Quando é o pretérito perfeito do verbo haver? Eu ouve, tu ouveste, ele ouve. Olha aqui, bateu certinho. Então, essa assertiva também, pessoal, está correta. Alternativa correta, letra B de bagaçou. Fácil. É muito simples, olha. Acompanhe o Monstro nas redes sociais e é sucesso para você passar no seu concurso e fechar aquelas questõezinhas de português. Português não vai ser mais um problema para sua vida, monstros. Acompanhe a gente, certo? A gente vai dar altas dicas aí para você. Vamos à próxima questão. A próxima questão diz assim, ó, assinale dentre os trechos a seguir o termo destacado pertencente à classe de palavras diferentes dos demais. Então, todas as alternativas têm a mesma classe. Só uma que é diferente. É essa que nós vamos marcar. Vamos lá. Letra A. O ato banal sem surpresas. O que que banal está fazendo aqui na letra A, pessoal? Ele está qualificando, não é, o ato. Se ele qualifica o ato, isso aqui é um adjetivo, certo? Se é adjetivo, galera, a gente vai procurar uma alternativa, né, na letra B e nas demais diferente. Letra B. Acho que estou ficando louca. Perceba que louca está qualificando ela, né? Ou eu. Na verdade, eu aqui está qualificando eu. Eu estou ficando louca, não é isso? Então aqui você também tem um adjetivo. Já sei que não pode ser nem letra A nem letra B. A única alternativa que for diferente, agora que vai ter que aparecer, certo? É essa daí que a gente vai marcar. Beleza? Aqueles anéis perfeitamente ajustados. Veja, ajustados está fazendo o que aqui? Está qualificando anéis. Também é um adjetivo. Não pode ser letra C. Letra D. A rosácea de um vitral de catedral gótica. Gótica está fazendo o que, monstros? Qualificando catedral. Também é adjetivo. Só sobrou qual alternativa? Letra E, certo? De espetacular. Ela me revelasse os sinais de sua loucura. Loucura aqui, monstros, é o que? É nome de algo, é um substantivo. Portanto, a alternativa correta, letra E. Muito fácil, muito tranquilo aí. Se ligaram? Gostaram aí da questãozinha? Tem mais ainda para vocês, viu? Vamos nessa? Vamos à próxima. Olha, questão de preposição. Alguns têm dificuldade com questão de preposição. Preposição, pessoal, pode, em algumas circunstâncias, trazer um valor semântico. Os concursos gostam, as bancas gostam de cobrar isso, o valor semântico da preposição, que pode indicar tempo, pode indicar lugar, pode indicar direção, meio, instrumento, finalidade, etc. Olha o que diz essa questão. E preposição é uma palavra que serve para ligar. Esse é o objetivo da preposição. Ela serve para linkar, ligar, unir. E aí você tem que lembrar. A, de, com, por, para, em, sob, sob. Tem até uma musiquinha aí. Eu não gosto muito, mas vai servir. Beleza? Olha o que diz a questão. A preposição existente em identificar uma mentira contada por e-mail relaciona os dois termos e estabelece entre eles determinada relação de sentido, uma afirmação. Ele diz que essa preposição aqui, vocês identificaram por, estabelece aí uma relação de sentido, semântica.
Essa mesma ideia está presente em. Então, você tem que saber qual é o valor semântico dessa preposição. Quando ele diz assim, ó, identificar uma mentira contada por e-mail. Isso aqui, pessoal, ó, é o meio pelo qual, certo, a mentira foi contada por e-mail. Você vai procurar uma alternativa que a preposição por também tem essa mesma relação de sentido. Tranquilo? Letra A. As histórias que nascem por mãos humanas são muitas vezes pura falsidade. Esse por aqui da letra A, turma, é meio. As histórias nascem por meio das mãos humanas. Sim, Plínio Monstro, aqui é meio, ó. Então é letra A de aprovado. Bagaçou, destruiu, muito simples. Vamos ver as outras alternativas. Letra B. A pesquisa reforçou o que já se sabia. Na internet, frequentemente se vende gato por lebre. Turma, por aqui dá ideia de quê? Isso aqui dá ideia de troca, certo? Você trocou o gato por lebre. Isso aqui é troca. Não pode ser letra B. Belezal. Letra C. Consumiu por semanas. Ai, por semanas. Isso aqui dá ideia de quê? Ai? De tempo. Por semanas. Isso aí dá ideia de tempo, frequência, turma. Também não poderia ser letra C. Letra D. Alguns deveriam ser severamente penalizados por inventarem indignidade na rede. Ó. Por inventar. Isso aqui é o motivo. Ó. É o motivo pelo qual alguns deviam ser severamente penalizados, porque inventam indignidade na rede. Logo, letra D também tá fora. E letra E. Comprei essa blusa por R$ 30. Por R$ 30, monstros. Isso aqui é preço. Ó. Se ligou? Questão de boa, tranquila, classe gramatical, pílulas aí para você ficar bom, certo? E não tem contraindicação, beleza? Então, pessoal, letra A de aprovado. Show, tranquilidade, maravilha. A próxima questão é de verbo. Esse tipo de questão aparece em muitas bancas. Olha o que ele diz. A forma verbal em destaque está empregada de acordo com a norma padrão da língua portuguesa em. Ele quer a correta, de acordo com a norma. Olha o que diz a letra A. As crianças e adultos estão mais protegidos de várias doenças mortais se disporem de melhores condições de saneamento básico. Como é que você vai fazer essa questão? Disporem. Isso aqui é um verbo derivado. Dispor vem de que palavra, pessoal? Vem do verbo dispor, não é isso? Disporem vem do verbo dispor. Que vem de que verbo? Vem do verbo por. Se ligou? Então, eu vou conjugar o verbo por sem a presença do prefixo. Você tira o prefixo e conjuga no tempo desse verbo aí da alternativa. Depois você joga o prefixo de volta. Se ligou como é simples, pessoal? Tira o prefixo, conjuga na forma primitiva. Depois você faz o quê? Joga o prefixo de volta. Beleza? Vamos testar. Agora, você precisa saber qual é o tempo. Vamos lá. Crianças e adultos estarão mais protegidos de várias doenças se disporem. Olha, isso aqui é futuro do subjuntivo. Então, eu vou conjugar o verbo por no futuro subjuntivo. Quando eu pôr é se eu pôr, não. Quando ou se eu puser, se tu puseres, se ele puser, se nós pusermos, se vós puserdes, se eles. Se eles o quê? Dispuserem, não. Se eles puserem, bote agora o de, pessoal. Então o correto seria dispuserem. Essa é a forma correta. Horroroso. Disporem não existe. Se ligaram? Então é dispuserem. Sacou? Se você for conjugar esse tipo de questão na forma derivada, do jeito que tá aí, você vai se enganchar, você vai se melar todo. Então a dica do monstro é conjugar o verbo na forma primitiva. Depois joga o prefixo de volta e fica super simples e fácil. Se ligaram? Então, letra A, viajou. Letra B. Estudos concluídos recentemente preveram uma queda expressiva de produção nas culturas de soja, arroz e trigo nas próximas décadas.
Olha o verbo aqui, ó. Preveram. Vem de que verbo? Vem do verbo prever. Que vem de que verbo? Vem do verbo ver, monstros. Sacaram? Então, que tempo é esse aqui? Ó? Preveram. Isso já aconteceu, então isso é pretérito perfeito. Então eu vou tirar esse prefixo, é pre, e vou conjugar o verbo ver na forma simples no pretérito perfeito. Eu vi, tu viste, ele viu, nós vimos, vós vistes, eles viram. Agora bote o pre. O correto seria como? Previram. Ok? Não preveram. Tá errado. Sacou? Não existe prever, é previram. Logo, a alternativa B tá incorreta. Captaram a informação, a dica do Monstrão? Essa dica é de ouro. Segue lá a gente, pessoal. Vai ter muito conteúdo filé. Se inscreve lá no canal do Monstro, certo? Porque o YouTube vai entender que esse conteúdo é de relevância e vai mandar mais para mais pessoas e vai divulgar mais o nosso trabalho. Então eu estou ajudando a vocês, né, com um conteúdo aqui bacana. E vocês me ajudam divulgando aí, dando aquele like, dando aquela curtida, aquele comentário, né, com aquele compartilhamento. Só gratidão. Vamos para a letra C. Os médicos e nutricionistas interviram na dieta de adolescentes para prevenir, tal, tal, tal. Interviram vem de que verbo? Vem do verbo intervir. E intervir vem de que verbo? Ó, tire aqui o prefixo. Ó. Vem do verbo vir. Ok? Isso aqui é pretérito perfeito. Então eu tiro o prefixo e jogo o verbo na forma primitiva, que é vir, no pretérito perfeito. Como é que vai ser? Eu vim, tu vieste, ele veio, nós viemos, vós viestes, eles vieram. Aí agora o que é que você faz? Bota o inter. Então o correto é como, monstros? Intervieram. Tá errado isso aqui. Não existe interviram. É eles intervieram. Logo, a letra C também tá errada. Captaram a dica do monstro? Pessoal, aqui fica fácil com o monstrão. Letra D. Parcerias poderão ser firmadas quando cientistas brasileiros verem os resultados obtidos. Verem, ai, isso aqui é verbo primitivo, né? Aí não é nem derivado. Então, vamos, olha, quando verem, isso aqui é futuro do subjuntivo. Futuro subjuntivo é botar o quando na frente. Quando eu ver, errado, monstro. Não existe quando eu ver, criatura. É quando eu vir. Quando tu vires, quando ele vir, quando nós virmos, quando vós virdes, quando eles virem. Não existe verem, aqui é virem. Certo? Quando eles virem. Portanto, letra D também está errada. Vamos para a letra E. Pesquisadores brasileiros mantiveram o mesmo nível de publicações. Mantiveram vem de que verbo? Vem do verbo manter. Não é isso? É? Mantiveram vem do verbo manter. E vem de que verbo? Ter. Pronto. Então, ó, é só conjugar o verbo ter. Ó. Tira isso aqui, ó. Tira o mante. Tira o man. Ó. Certo? Tira o man. Então, nós vamos conjugar o verbo ter na forma primitiva. Que tempo é esse? É mantiveram. Isso já aconteceu. Então, é pretérito perfeito. Vamos conjugar o verbo ter. Eu tive, tu tiveste, ele teve, nós tivemos, vós tivestes, eles tiveram. Olhe, eles tiveram. Bote agora o man. Mantiveram. Essa é a resposta, monstros. Olha. Estão vendo aí? É só tirar o prefixo e jogar na forma primitiva. Já foi super fácil, muito simples. A alternativa correta, letra E. Sacaram? Esse tipo de questão é interessante. É uma questão massa. Boa mesmo. Vamos para mais uma questão? Olha só, monstros. Próxima questão diz assim: o traje especial é usado pelos exterminadores do mosquito da dengue. Essa frase do texto encontra-se na voz passiva. O que é voz passiva? É quando o sujeito sofre ação verbal. Quem é o sujeito aqui? O traje especial.
O sujeito aqui está sofrendo ação. E que voz é essa? Ai, o que é isso aqui, turma? Ai, verbo ser. Ai. E usado é o que? Ai? É particípio. Se você tem verbo ser mais particípio, você tem voz passiva analítica, certo? Isso aqui é voz passiva analítica, ok? Quando tem verbo ser mais particípio, voz passiva analítica. E pelos exterminadores do mosquito, é tudo, né? Isso aqui nós vamos chamar de agente da passiva. O que é o agente da passiva? É o termo que pratica ação na voz passiva analítica e vem sempre com preposição por. Ok? Fácil, fácil, fácil. Aí o que é que ele quer nessa questão? Ele quer que você transforme essa questão para voz ativa. Monstros, é muito simples. O agente da passiva passa a ser, certo? Aqui é voz passiva analítica, vou apagar aqui para facilitar a nossa vida. Ok? O agente da passiva, ele passa a ser o sujeito. Então vamos lá, como é que vai ficar? Os exterminadores, certo? Ó, os exterminadores. Eu vou pegar o verbo ser, o verbo usado aqui, ó, e jogar no mesmo tempo do verbo ser, no verbo é. Que tempo é esse? Presente. Então eu jogo o verbo usar para o presente. Eu uso, tu usas, ele usa, nós usamos, vós usais, eles usam. E o sujeito paciente passa a ser o objeto direto. Os exterminadores do mosquito usam o traje especial. Já foi. Ok? Então, acabou-se. Essa é a voz ativa. Olha, usa-se o traje? Não. Aqui usa-se. Essa voz aqui, pessoal, ela é uma voz passiva, sintética. Continua passiva. O que é voz passiva sintética? Verbo transitivo direto junto do si. Ele quer ativa. Então a letra A tá fora. Letra B. Os exterminadores do mosquito da dengue usam o traje especial. Olha aqui, usam ao mesmo tempo. Já foi, monstro. B de bagaçou. Letra C. Os exterminadores do mosquito da dengue usaram. Tempo diferente. Aqui é pretérito perfeito. Não pode ser esse tempo. Tem que ficar ligado no tempo verbal, galera. Letra D. Se o traje especial for usado, se for usado. Isso aqui é futuro do subjuntivo, também é outro tempo, tá fora. E outra, isso aqui é voz passiva, verbo ser mais particípio. Continua na voz passiva, não pode ser letra D. E letra E, o traje especial sendo usado continua também na voz passiva, analítica, verbo ser mais particípio. Ok? Alternativa correta, letra B de bola. Se ligaram aí, monstros? Tranquilo. Olhe, só gratidão. Muito, muito obrigado aí por sua contribuição. Gostaram da aula do monstro? Creio que sim, né? Creio que gostaram. Se vocês gostaram, então, por favor, monstros, ó, se inscreva no nosso canal, certo? Vai lá no YouTube, Plínio Monstro, vai lá no Insta, Plínio Monstro, dá aquela curtida, aquele comentário, faz aí aquela propaganda e você vai ter coisa boa ainda pela frente. Aguardo você no próximo encontro. Beleza? Foi uma satisfação. Jesus abençoe você e a sua família e muito sucesso. Cola no monstro e você será muito feliz. Beleza? Aquele abraço. Fui.